Versículo 8. A palavra de Deus hoje se encontra no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Antes da gente falar para você que está aqui, que é uma honra poder falar para vocês, nesse culto presencial, mas também me dirigir às pessoas que estão assistindo esse culto online. Se você puder compartilhar para alguém, vai ser muito bom, porque nós vamos orar. E essa é uma palavra para ajudar a cristandade, ajudar os cristãos. É uma palavra que vai te fazer refletir de quem você é no reino de Deus. É muito ruim quando a gente não sabe quem a gente é, o porquê nascemos, Gabriel, o porquê Deus nos dá, Cristiane, dons, né? O porquê Deus nos dá habilidade de algumas profissões. Então, eu quero que o Espírito Santo me use nesta noite para falar para você. Nunca pense que é perder tempo ir ao templo. A gente fica triste, né? Muitas pessoas acham que é perder tempo ir ao templo. Vamos tratar desse assunto, mas antes vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela vida desses irmãos que estarão ouvindo esta palavra, não só aqui no culto presencial, mas também online. Que a tua graça esteja sobre nós. Amém. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Preste atenção, que quando você vem no templo, você tem que estar atento, porque a palavra que você ouve, ela será boa para você, e para você também passar para alguém. Por isso que é importante você estar atento, prestar atenção. E esse texto de Atos dos Apóstolos, que alguns afirmam que é o ato do Espírito Santo, né? Porque a manifestação do Espírito Santo, Luciana, no Atos dos Apóstolos, é muito grande. E muitas pessoas pensam que a igreja ela nasceu no livro de Mateus, Marcos, João, Lucas. Não. Quando esses escritores, esses apóstolos estavam escrevendo seus livros, dentro da escritura que eles escreveram ali, Mateus, Marcos, Lucas, João, a igreja ainda não estava em evidência. Jesus ainda estava pregando. A igreja ela nasceu a partir de onde? Quero explicar isso para você entender o porquê do Espírito Santo, Cristiane. O porquê, Gabriel? A igreja ela nasceu a partir do momento da ressurreição. Claro que antes da ressurreição, tivemos a morte do Senhor Jesus, tivemos as orientações passadas pelos apóstolos, mas até então, quando Jesus morreu, eles estavam assustados. Na cabeça deles era assim: puxa vida, perdemos o nosso Senhor. Perdemos o nosso líder, morreu. Eles não tinham compreendido muita coisa que Jesus havia falado que iria acontecer. Eles não compreendiam. Então Jesus, assim que morreu, eles ficaram tristes, abarroados. Alguns foram para suas casas. Temos aquele episódio daqueles 2 discípulos que foram no caminho de Emaús, né?
dois discípulos no caminho de Emaús, e ali eles estavam conversando do que aconteceu ali, né, a morte de Cristo. Interessante que Jesus se aproximou, Gabriel, daqueles dois discípulos que estavam vindo para casa, desanimados, abatidos, abalados, porque quando a pessoa não está entendendo muito bem o propósito de Deus, a primeira coisa que acontece é o desânimo. A pessoa fica desanimada. Eu acho que Deus não vai cumprir o que Ele falou, né? Eu acho que, não sei, né? E eles estavam vindo desanimados para casa. De repente, Jesus se aproxima do lado deles, e eles não reconheceram Jesus. Olha que coisa extraordinária. É assim que acontece também. Às vezes Deus ele faz tanta coisa em nossa vida, nos cura, abre porta de emprego, dá bons casamentos, os filhos são abençoados, a vida financeira começa a deslanchar. Aí de repente a pessoa passa por uma abarroação, um problema, a pessoa começa a desanimar. Eu acho que acabou. Ei, vem cá. Por isso que a Bíblia fala: não se esqueça que eu já te abençoei. Não se esqueça dos meus benefícios. É por isso que o cristão, o crente, ele se enfraquece. Sabe por quê? Porque quando ele se converte, os primeiros passos da conversão, lê a Bíblia, jejua, não vê tantos filmes seculares. Quando vai ver filme, procura filmes evangélicos, filmes que trazem uma lição extraordinária. A pessoa lê Bíblia, jejua, faz questão de buscar Deus. Tudo na igreja quer participar, tem oração, quer, tem estudo bíblico, quer, tem visita, quer evangelizar, quer. Mas depois se converte com o tempo, aí parece que vai acostumando. Não se renova, para de se lia a Bíblia, já não lê tanto como lia antes. Já não lê tanto como lia antes. Se ouvia louvores evangélicos, já não ouve tanto como ouvia antes, né? Se jejuava, não tira tempo, né? Aí de repente a pessoa ela vai esquecendo, vai se distanciando. A gente chama isso de esfriamento na fé. A pessoa vai se esfriando. Por quê? Qual as características? O que faz a pessoa se esfriar na fé? Vamos falar um pouquinho antes de chegar no texto do Espírito Santo. Primeira coisa, a Bíblia fala que as más conversações têm poder de corromper o bom costume. As más conversações. Que tem gente que é muito fraco, tem gente que é muito influenciável, qualquer coisa influencia, qualquer coisa a pessoa, eu estou fraco, eu não estou. Olha, irmãos, a pessoa começa a ser muito influenciável. As más conversas. Pastor, mas eu não tenho tanto amigo assim para esses amigos influenciar. Nem precisa. Um filme te influencia. Uma novela, uma reportagem, um áudio, um vídeo que você assiste no YouTube tem poder de influência. Te influencia a tal ponto que você fica desesperado, né? Quer dizer, você nem está conversando com alguém, mas você está ouvindo. Presta atenção. A fé vem por onde? Fala forte. A fé vem por onde? Ouvir o quê? Se a fé ela vem por ouvir a palavra de Deus, a desconstrução da fé, ela vem quando a gente ouve coisas que não é de Deus. Todas as vezes, não, pastor, eu sou forte. O que tem eu assistir aquele filme lá? Aquele filme. Tem gente que é viciada em assistir filme de terror. A pessoa se esquece que a maioria desses filmes de terror, eles são feitos realmente invocando Satanás e os demônios. A maioria desses filmes são feitos em estúdios onde são feitos sacrifícios a demônios para que aquele filme tenha audiência. A pessoa não sabe. Mas quando a pessoa senta para assistir um filme que contém coisas do inferno, ela está dando legalidade, ela está abrindo a porta. Jesus fala assim: eis que eu estou à porta aí. Se alguém ouvir a minha voz, eu abrirei a tua porta, ele ceará comigo e ele comigo. Então,
quando a gente ouve a palavra, a gente ora, a gente se preocupa em estar ligado às coisas de Deus, nós estamos abrindo a porta para o Espírito Santo, para Jesus entrar. Quando a gente faz o contrário, pastor, mas eu não abro a porta. Abre quando eu paro para ouvir coisas que eu sei que não é de Deus, quando eu sento diante de uma tela e vou assistir coisas que eu sei que não é de Deus, eu estou abrindo a porta, eu estou dando legalidade, eu estou dizendo, entra. E a partir daquele momento, as nossas crianças são influenciáveis, nós somos influenciáveis. E hoje a tecnologia, meus queridos, ela pode usar de duas formas. Podemos usar para o bem, como para o mal. E não é o diabo, é a gente que com o nosso dedo, com o nosso ouvido, com a nossa vontade. O livro de Tiago fala assim, presta atenção, quando você for tentado, nunca diga assim, nossa, estou sendo tentado por Deus. E nem o diabo te tenta. Está doido, pastor? Tiago fala que a nossa tentação, ela é feita com o nosso olhar. Quando eu começo a olhar, eu olho, eu desejo. Quando eu desejo, eu começo a maquinar para que aquele desejo de tanto eu olhar e ouvir, eu quero realizar. Então, é importante a gente conhecer, a pessoa começa, por que eu estou sofrendo? Eu vou na igreja, eu sou crente. Sabe por quê? Porque muitas vezes, eu estava conversando com a pastora hoje, achei interessante aquele assunto. Às vezes a pessoa ela está dentro do templo, mas está longe de Deus. Dentro do templo, mas longe de Deus. Isso é bíblico, a Bíblia fala assim, muitos me adoram com os lábios, muitos falam que me amam, sou de Deus, mas me negam na sua ação e atitude. Então, estou dando essa introdução para falar o porquê que nós, você cristão que está aqui, que está me escutando aí do outro lado, né? Se você quer ter uma vida abençoada, uma vida, não quer dizer que você não tem problema, porque eles vão existir, viu? E é você que tem que ter a coragem de encarar, de obedecer o que Deus diz, para que você possa se dominar, porque o domínio próprio já é um fruto do Espírito. É eu que tenho que me dominar. Eu vou orar a Deus, meu Deus, Deus, pois é, já te dei fogo, agora você faça a tua parte, você precisa ter algumas ações para que esse mal não entre na tua vida. Aí Jesus, ele ao morrer, ninguém entendeu o motivo da morte dele no início, cada um foi fazer as suas atividades, esses dois homens estavam indo para casa, no caminho de Emaús. Jesus se aproxima e pergunta assim, escuta, o que está acontecendo? Por que vocês estão reclamando, estão tão tristes? Aí os dois falaram assim, falaram para Jesus, escuta, o senhor não sabe o que aconteceu em Jerusalém? O senhor não sabe dos acontecimentos, dois ladrões que morreram? Né? E no meio estava ali Jesus Cristo, o Filho de Deus. O senhor não sabe dos fatos? Olha o que acontece quando a gente se distrai, quando a gente não entende que é necessário, quando a gente aceita Jesus. Olha, irmãos, todo dia a gente tem que tomar bênção, a gente tem que comer, a gente tem que nos iluminar. O salmista fala assim, lâmpada para os meus pés é o quê? A tua palavra e luz para os meus caminhos. Então nós não podemos estar no templo ou assistir uma boa palavra, mas estar longe de Deus. Dentro do templo, mas longe de Deus. E aqueles dois senhores discípulos, quando chegou mais perto, eles começaram a sentir o coração queimar, porque Deus nos ama tanto, por mais que a gente seja falho, sabe? O Espírito Santo, Deus está sempre querendo restaurar a nossa fé, a nossa coragem. E quando se aproximou ali, Jesus conversou com eles bastante. Quando chegou perto da casa, Jesus deu a entender que ia sair, que ia ir. Aí eles falaram, Senhor, já é tarde, entra em nossa casa. Olha que coisa.
Já é tarde, entre em nossa casa. Mas nesse mistério de Jesus aparecer e conversar com eles, eles perceberam que era o próprio Jesus que estava ali. Mesmo eles não vendo, é assim que acontece. Você talvez está em uma das suas maiores crises, e às vezes até acha que Deus está longe, que Deus te abandonou, mas eu digo para você nesta noite, você que está aqui e você que está nos escutando, nos seus piores momentos, é nesta hora que o Senhor está te carregando nos braços. É nessa hora que o Senhor está dizendo assim: olha, apesar de você não estar muito bem na fé, apesar de você estar meio titubeando, eu ainda estou com você. Eu ainda tenho te guardado, né? Então, a igreja, ela nasceu a partir de onde? Da ressurreição, porque quando Jesus ressuscitou, ele não foi diretamente para o céu, para ficar à direita do Senhor, do nosso Deus. Ele ficou durante 40 dias conversando com quem que ele conversava? Conversava com a mulher, conversava com o jovem, conversava com a mãe, conversava com o pai. O que ele conversava? Oh, maravilha, né? Ali, a Bíblia fala que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. A intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, é para aqueles que se esforçam, é para aqueles que, mesmo sabendo dos seus fracassos, falam: Senhor, eu sou fraco, o Senhor sabe que eu não consigo me firmar em algumas áreas, mas eu te amo. Quando Deus vê pessoas que admitem as suas falhas, aí Ele vem, coloca a mão e abençoa poderosamente. Deus gosta que a gente seja verdadeiro com a gente, verdadeiro com a esposa, verdadeiro com a mulher, verdadeiro com os filhos. Deus quer que a gente não se esconda. Deus não quer que a gente tenha algo falso em nós. Não, você não está bem? Fala: Senhor, não estou bem. Senhor, não estou bem. Fala a verdade, fala a verdade. Tem um ditado que fala assim: quem fala a verdade não merece castigo, merece ajuda, merece socorro, né? E o Senhor Jesus, Ele apareceu para esse no caminho de Emaús. Ali, quando Ele ressuscitou, diz os evangelhos, que Ele pediu que Maria Madalena fosse falar aos discípulos que Ele havia ressuscitado. Alguns escritores não gostam muito de falar que Jesus pediu para Maria Madalena para menosprezar o valor da mulher, né? Para dizer que a mulher é incapaz. Ainda hoje a pastora comentava comigo de um filme que ela assistia, de umas mulheres que trabalhavam na NASA, né? Por questão de cor, elas eram discriminadas, mas eram mulheres engenheiras super inteligentes, cientistas inteligentíssimas, mas por causa da cor, elas eram rejeitadas. Mas quando a coisa apertava, eles iam buscar a mulher que entendia de matemática, eles iam buscar aquela que entendia de engenharia, né? Então o ser humano, o homem, graças ao Senhor, oh Pai, que Deus, ele não é levado pelo sentimento humano. Por isso que Ele é amor. Ele não tem amor. Deus não tem amor. Ele é amor puro. E o que move a sua vida, o que move o seu amanhecer, o que move o seu adormecer, a sua caminhada, é o amor de Deus. É o motivo pelo qual nós não somos consumidos. Porque Paulo fala assim: puxa vida, aquilo que eu sei que eu tenho que fazer, eu não faço. Eu sempre estou fazendo aquilo que eu sei que eu não posso. Que coisa, gente, é assim com você, com a gente também. A gente sabe que não pode fazer, a gente faz. Aí vai dando uma tristeza, uma angústia. Aí você vem ouvir, o Satanás começa a julgar pensamento na memória da pessoa. Você é incapaz, você não vai vencer não, você é um pecador. Você está... O seu fracasso é esse, você nunca vai se libertar. Mentira. O diabo, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. E ele tenta espalhar isso usando a mídia, ele tenta espalhar isso alimentando a tua carne. Mas é aí que você tem que olhar para a palavra. Olha o que Deus falou com Josué: examina a minha palavra, examina, fala dela de noite, extrai
Como examinar, pastor? Não tem tempo. Aí vem aqui, não tem tempo de ler Bíblia. Irmãos, pelo amor de Deus, a Bíblia é o seu alimento. Ouça, hoje está tão fácil ler a palavra. Se não quer ler, você pode pôr áudio, você ouvir. Põe para alguém ler, deixa ler. Não tem tempo para ler, põe a Bíblia falada no áudio, vai ouvindo ali. Eu te garanto que Satanás, os demônios, os Exu, os caboclos, Maria Padilha, o Exu Bananeira, esses demônios ocultos, eles não vão ter poder de te adentrar. Sabe por quê? Porque quando você deixa a palavra de Deus invadir o ambiente, quando invade o ambiente, vai entrar no teu ouvido. Aí toda a força do mal é quebrada em nome de Jesus. Há poder na palavra. Nós temos que criar o nosso ambiente. E Jesus falou disso muito bem. Pessoal, quando você estiver meio para lá, meio ruim, você não fica indo para a esquerda e para a direita, não. Você entra dentro do teu quarto e faz favor, fecha a porta para ninguém te encher a paciência. Você fecha a porta. Porque tem gente que nem em casa pode orar. Não tem ambiente para orar. Então, quando a sua mulher for orar, deixa ele orar. Quando o seu marido for orar, facilita para que ore. Está entendendo? Se alguém vai orar em casa, facilita, ajuda para que a mulher possa orar. Se o marido vai orar, a esposa ajuda para que ele ore. Porque Jesus fala, entra para o teu quarto e ali, em secreto, você vai falar da sua falácia, do seu pecado. Porque orar em conjunto, ninguém fala a verdade. Desculpa, a maioria não fala a verdade. A gente só fala assim, oh Deus maravilhoso. Ah, Senhor. A gente faz a oração superficial. Mas quando está sozinho, a gente debruça e chora. Ah, meu Deus, o Senhor sabe que o tempo está feio para o meu lado. Sozinho, você chora. Olha o que a palavra fala. Clama a mim e responder-te-ei. E te mostrarei coisas grandes e ocultas que você não imagina. Você vai clamar onde? É no teu particular, onde você estabeleceu. Aí você nem precisa falar que está orando para ninguém, não. Nem postar, ó, eu estou orando, vou orar de madrugada. Se postar, nada disso não. Você está orando e acabou, é Deus que está vendo. Tem gente que não ora e fica postando, estou orando, vou orar 3 horas da manhã para você. Então ora logo, não precisa falar. Jesus até repreendeu, quando tu fores orar, não vá para a esquina e fica gritando lá, oh meu Deus, não, você está querendo que alguém te elogie, te bata palma. Você está querendo ser elogiado, chama-se galardão. Você está sendo galardoado pelos elogios, mas você quer resposta? Ora no particular, não precisa nem postar, nem falar que você ora. O resultado da tua vida é evidência que o poder do Espírito Santo está na tua vida de maneira poderosa. Pare de culpar as pessoas pelo seu fracasso. Ah, eu sou assim porque meu pastor não ora, eu sou assim porque é minha pastora, eu sou assim porque eu não tenho... Irmãos, olha, nós temos algo poderoso. Jesus falou, olha, eu vou para o Pai, mas fique tranquilo, quando eu for, eu vou enviar o meu Espírito na tua vida. Ele vai estar, pastor, eu não sinto, sente sim, ninguém louva se não for pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém quer estar na presença, confunde ter o Espírito Santo com o falar em língua. Pastor, eu não falo em línguas, então não tem o Espírito Santo. Irmão, o seu trabalho, a sua dedicação, a sua moral, a sua decência, o seu desejo de justiça, isso está demonstrando que você está cheio do Espírito Santo. Muitas pessoas pensam ser cheio do Espírito Santo é falar em mistério, é sapatear, rodopiar. Não, irmão, isso são coisas que, às vezes, quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente pula mesmo. A gente, às vezes, dá uns gritos mais fortes, mas isso não quer dizer nada. Não adianta ficar gritando de um lado para o outro, sarapateando, pulando, caindo, indo para ficar de banda, fazendo uns gestos estranhos, sendo que no seu dia a dia está faltando o amor, o respeito, a generosidade, a compaixão. Isso é ser cheio do Espírito Santo. E isto que Jesus estabeleceu na igreja, quando ele conversava com as pessoas, Luciano, antes de subir ao céu, ficou 40 dias conversando. Talvez falando isso, Cristiane, olha gente, eu não tenho que entender que ser cheio do Espírito Santo não é só sentir, pular, rolar, não, gritar.
falar que Deus está falando. Não, irmão, não. Ser cheio do Espírito Santo é você permitir que o Espírito Santo te direcione no caminho certo. Ser cheio do Espírito Santo é você permitir que a palavra, seja a sua luz. Ser cheio do Espírito Santo é você ver algo injusto e você falar assim: olha, não quero participar dessa injustiça. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Você está entendendo? Então Jesus começou a falar: gente, quando a igreja foi estabelecida, vocês vão entender. Porque muitos não entenderam, porque assim que ele foi, realmente Pedro pregou e houve o Espírito Santo veio, muitos falaram em línguas e pensaram que o Espírito Santo era só aquele movimento e fala: não, irmão, não. O que adianta a pessoa temos que falar em línguas, você edifica você mesmo. Se você tem um dom de falar em línguas, fale, viu? Mas nem sempre falar em línguas não quer dizer que você não tem o Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. Então é importante você compreender que Jesus ele estava orientando a igreja que ia nascer, que é muito mais do que uma manifestação, um pular, um mover. É o nosso dia a dia, dentro de casa, como mulher, como homem, na firma que você trabalha, como que você lida com seus funcionários, na liderança que você tem, como que você lida com os liderados. Então, ser cheio do Espírito Santo. E Jesus, então, ele deu uma dica muito interessante, usando Pedro, falando assim: olha, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Pronto, vai vir sobre vós. Ou você vai falar línguas ou não tem problema. Mas vai vir de uma forma diferente, que você vai manifestar em você o dom do socorro. Você gosta de ajudar. Olha o Espírito Santo. Esse é o Espírito Santo. Você gosta de louvar. Oh, glória. Adoração, Espírito Santo. Você detesta a injustiça. Você vê uma injustiça, você logo quer fazer um jeito de ajudar. Isso é ser cheio. Quem está entendendo, diga amém, pelo amor de Deus. Então, porque muitas pessoas ficam tristes: você não tem o Espírito Santo, você não fala em língua. Mas aqueles que falam em língua não tem nenhum fruto, só faz barulho. E alguns que não falam em línguas têm fruto, porque lata vazia faz barulho, lata cheia, a lata cheia, quer dizer, a pessoa quando está cheia da graça, do amor, da compaixão, da misericórdia, nem barulho faz, a pessoa age. Oh, maravilha. A pessoa fala pouco e age mais. E Jesus falou usando Pedro, dizendo: olha, vocês vão receber a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis o quê? Testemunhas. Testemunhas. Testemunhar onde? Pastor, a pessoa pensa que testemunhar é só quando ela está com o microfone na mão, quando ela está às vezes cantando, quando ela está em evidência em algum lugar. Não, irmão, você vai ser testemunho no local do seu trabalho. Você vai dar testemunho lá na hora do almoço, na hora do café. Oh, maravilha. Você vai dar testemunho ali para Deus quando ninguém está te vendo, porque nós revelamos quem somos, não é quando alguém está nos vendo, não, porque aí alguém está nos vendo, a gente até muda a postura, Alguém está me vendo, eu vou até mudar meu jeito, alguém está me vendo. Mas nós vamos demonstrar que Deus, que o Espírito Santo está na nossa vida, quando ninguém está nos vendo. Quando está só eu diante do meu teclado, quando está só eu diante do meu celular. Pastor, mas o senhor pegou pesado, mas é assim. É assim que é. É um teste, você e Deus. Porque quando está alguém perto da gente é fácil, quer ver quando está só você ali. Deus está vendo cada passo, tudo que eu faço, não adianta. Posso até fazer errado. Posso até ser fraco e fazer, mas eu tenho que ter consciência que Deus está vendo. Que anda eu entristecer alguém fisicamente, ou alguém que está perto de mim pela minha atitude, primeiro eu estou entristecendo o Espírito Santo de Deus. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus que habita em vós.
vós sois moradas do Espírito Santo. Como é que eu posso entristecer aquele que mora comigo? Oh, ricanta la manaia. Quem está entendendo diz amém. Como é que eu posso? Então Jesus, você vai primeiro receber esse poder para você testemunhar. O testemunho tem que ser primeiro para quem? Para você mesmo. Você vai testemunhar para você e para Deus. A primeira pessoa que você tem que testemunhar, que você tem que procurar se curar, e todas as vezes que você estiver no caminho daquilo que você sabe que não agrada a Deus, você tem que falar com você mesmo. Ei, você tem que parar. Ei, olha para a palavra e você vai ver o resultado daqueles que não pararam quando Deus falou. Deus falou para Caim, para de guardar esse ódio, essa mágoa, e permita que a minha palavra te direcione. Entrou no ouvido, Luciano, de Caim aqui e saiu por aqui. Saiu pisando duro, sapateando. Não quis ouvir, se tornou o primeiro assassino. Matou o irmão. A culpa é do diabo? Não. Que isso, não sou advogado de Satanás. Que ele vá para o quinto dos infernos, depois para o lago de fogo. Que Deus o leve para lá. Mas existe coisa que não é o diabo, é o próprio homem. Foi por acaso o diabo que falou para Caim? Não, Deus que falou para Caim, olha, o mal, o pecado está sempre perto de você. Cabe a você ter domínio, fechar a porta. Se não dá para fechar a porta, sai correndo, faz igual José. Corre, casca fora. Cancela, deleta. Quem está entendendo diz amém. Deleta. Alguém pede amizade para você no Face? Que isso, pastor? Mas é a realidade hoje. Você já viu mais ou menos o que é? Exclui, não quero. Não tente. Com a minha carne, a sua carne, você não se brinca. Porque a carne é fraca. O Espírito é forte, a carne é fraca. Então Jesus falou, olha, você vai receber o Espírito Santo para vocês dar testemunho. Primeiro diante de mim, eu e você. Vão testemunhar. Vão testemunhar tanto em Jerusalém. Jerusalém simboliza a casa, sua casa. Você vai ser testemunha em Jerusalém. Jerusalém é o seu lar. Onde você mora. Seja um barracão, uma casa simples, humilde, Jerusalém é a sua casa. Jesus está dizendo que o Espírito Santo está em você e vai te ajudar a você dar testemunho na sua Jerusalém, na tua casa. Quem mora na sua Jerusalém? Sua esposa, seu filho, mais alguém? Então aí começa, é na sua família que você, porque ser bom para os outros é maravilhoso. Ser bom para os outros é bom. Agora, Jesus fala, você vai dar testemunho em Jerusalém. Porque não tem outro lugar mais poderoso, mais aconchegante, que Deus quer nos ensinar. Que não seja a nossa casa, o nosso lar. A nossa família é o lugar, pode estar passando em crise, mas esse é o lugar que Deus te deu para você testemunhar de quê? Testemunhar que você mudou, testemunhar que você está mudando, porque na família todo mundo conhece a fraqueza de todo mundo. Então quando a pessoa muda, os primeiros a te apoiar vai ser aqueles que te amam. Então a Jerusalém é a sua casa, testemunhar na sua casa. Depois de Jerusalém, você vai em toda a Judéia, em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria. Judéia, a Judéia onde quer, é os nossos vizinhos, aquelas pessoas mais próximas da gente, aquelas pessoas que a gente conhece, tem um relacionamento, que às vezes sabiam, às vezes conhece,
sabe de fraquezas nossas, mas você vai testemunhar para elas. Às vezes elas vão até conversar com você, tocar em algum assunto do passado, e você vai ter a oportunidade de falar: olha, realmente eu era assim, mas o dia que Jesus entrou na minha vida, sinto que ainda tem coisa que eu sou fraco, mas a cada dia Ele tem me fortalecido. Testemunhar. Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra, que eu diria, é quando você entra nas redes sociais, você conhece gente de cada estado, gente da Argentina, do estado, não é assim? Você entra na rede social, você vê gente tudo quanto é lado. Você já postou alguma coisa dizendo que Jesus já fez na tua vida para essas pessoas? Ah, pastor, mas em outra língua, não interessa. A pessoa vai querer olhar a tradução e vai ouvir e saber quem é você. Quem está entendendo, diga amém. Fica de pé em seu lugar, em nome de Jesus. Fica de pé que eu quero trazer uma palavra de oração. Uma palavra de oração. Você que está aí assistindo este culto online, guarde esta palavra. Guarde esta palavra. Não diga assim: ah, podia tanto ser fulano tivesse ouvido. Não, é você mesmo, é eu. Eu estou pregando para mim. O primeiro a usufruir disso sou eu, a pastora, nós. Que eu não posso pregar para você algo que eu não estou tentando fazer. Você está entendendo? Não adianta o pai falar para o filho algo, desejar que o filho seja vitorioso em alguma área, sendo que naquela área o pai ainda não se dominou. Você está entendendo? Como é que é sério? Não adianta a mãe brigar com a filha sobre alguns assuntos estranhos da vida, se esta mãe ainda não mudou a sua vida. Porque as crianças no lar, a gente aprende, não é nem por escrever, é por observar a atitude do pai e da mãe. Muitas vezes a menininha vê a mãe se arrumando, né, colocando vestido, cabelo, põe uma bolsa, de repente a menininha pega um vestido, pega a bolsa da mãe, pega uma sandália e quer imitar a mãe. Está vendo? Assim é o menino. Às vezes o menino está observando o que o pai faz, o que o pai fala. De repente a criança está falando igual o pai. Já pega o barbeador, ali o presto barba, já começa a querer rapar barba. Por quê? Porque está tentando imitar o pai. Então, irmãos, Jerusalém é a casa. Não adianta falar muito, mas é orar e testemunhar. E muitas vezes nos lares não adianta a mulher falar para o marido, que vai causar mais trauma, mas se dobrar o joelho em casa em particular, se nem falar para ele e falar: ó, eu vou orar ali, você me ajuda, não deixa ninguém me incomodar não, eu vou orar pelo menos 10 minutos, dá para me ajudar 10 minutos? Fala para a mulher: mulher, eu vou entrar ali, quero orar 10 minutos, dá para você dar um jeito de ninguém me incomodar 10 minutos? Nós temos que criar um ambiente. Em casa um tem que ajudar o outro. Se não for assim, irmão, não tem Espírito Santo. Não adianta falar em mistério, não adianta falar em língua, pode falar você pode ter até visão de anjo. Estou vendo um anjo. Prefiro não ver anjo, mas ter atitude que agrada a Deus no meu dia a dia. O que adianta eu ver anjo, ver arcanjo? Aí eu estou vendo uma luz. Nossa, eu tive uma visão. Eu estou vendo uma luz. E daí, o que essa luz fez para você? Então nós temos que transformar essa luz em atitude que possa trazer frutos benéficos para a nossa casa, para a nossa vida, nosso dia a dia. Levanta a mão para cima. Eu quero orar por você que está assistindo esse culto online. Orar por você que está aqui agora. Meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, esta palavra objetiva, onde falei aqui da questão do Espírito Santo, que a igreja, ela nasceu dessa forma, nasceu em casas, depois foi crescendo até o ponto que tiveram que arrumar locais maiores. Ah, meu Deus, a igreja, ela nasce de testemunho no lar, ela nasce do mundo ver vidas mudadas e transformadas. Meu Deus, o lar, ele só pode ser tocado quando aqueles que estão dentro de casa vê realmente uma mudança significante, porque dentro de casa todo mundo conhece todo mundo. Por isso o Senhor usou Tiago para dizer: falai de tal maneira e de tal maneira procedei.
Falai de tal maneira agir, como aqueles que há de ser julgado pela lei da liberdade. Meu Deus, abençoa agora o lar católico, o lar evangélico, o lar espírita, o lar do livre pensador e desse também que diz que não tem uma religião. Entra nesta casa agora, entra na cadeia pública, no hospital, onde estiver um ouvinte, uma pessoa assistindo, ligada nesta audição, nessa transmissão. Se estiver doente, receba a cura agora, em nome de Jesus. Cura da AIDS, cura, Senhor, da tuberculose, livra-se, seja libertado do vício da maconha, da cocaína, da heroína. Meu Deus, entra nesta casa e desfaz toda obra de destruição, em nome de Jesus. Todos digam amém. Deus abençoe vocês que assistiram. Fique com Deus, em nome de Jesus. Um abraço a todos vocês.